Você sabia que o poder das suas palavras contém a magia que lança encantamentos e feitiços destrutivos em sua vida? Então fique comigo que a seguir você escutará um texto de Dom Miguel Ruiz em que explicará passo a passo o poder das suas palavras. O poder das suas palavras é a pura magia dos encantamentos perigosos em sua vida. O poder está nas palavras. Elas são pura magia. E o primeiro compromisso é ser impecável com sua palavra. Portanto, seja impecável com a sua palavra. Parece simples demais, mas é extremamente poderoso. E por que a sua palavra? Porque a palavra é o poder que você tem de criar. Sua palavra é o dom que vem diretamente de Deus. O livro de Gênesis, na Bíblia, falando da criação do universo, diz: no início havia o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Mediante sua palavra, você expressa seu poder criativo. E é por meio da palavra que você manifesta tudo. Independentemente de qual a língua você fale, sua intenção se manifesta por intermédio da palavra. O que você sonha, o que você sente, o que você realmente é, será manifestado mediante a palavra. A palavra não é apenas um som ou um símbolo escrito. A palavra é força, é o poder que você possui de expressar-se, de comunicar-se, de pensar e, portanto, de criar os eventos em sua vida. Você pode falar. Que outro ser vivo no planeta pode falar? A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É a ferramenta da magia. Porém, como uma espada de dois gumes, sua palavra pode criar o sonho mais belo ou destruir tudo em seu redor. Uma das lâminas é o mau uso da palavra, que cria um verdadeiro inferno. A outra lâmina é a impecabilidade da palavra, que apenas cria beleza, amor e o céu aqui na terra. Dependendo de como é usada, a palavra pode libertar você ou escravizar muito mais do que você imagina. Porque toda a magia dentro de você está baseada em suas palavras. As suas palavras são a magia pura e o mau uso dela é a magia negra. A palavra é tão poderosa que uma única pode mudar ou destruir a vida de milhões de pessoas. Há alguns anos atrás, um homem na Alemanha, pelo uso do poder da sua palavra, conseguiu manipular todo um país formado de pessoas inteligentes. Ele as conduziu a uma guerra mundial, usando apenas o poder da sua palavra. Convenceu os outros a cometerem os piores atos de crueldade e violência. Ele conseguiu ativar o medo das pessoas apenas com a palavra, e como uma grande explosão em cadeia, aconteceram assassinatos e guerras pelo mundo inteiro. Pelo mundo afora, seres humanos destruíram outros seres humanos, porque tinham medo uns dos outros. De quem estou falando? A palavra de Hitler, baseada em crenças e compromissos gerados pelo medo, será lembrada por muitos séculos. A mente humana é como um terreno fértil, onde sementes estão sendo plantadas continuamente. As sementes são opiniões, ideias e conceitos.
Se você plantar uma semente, a mente humana é tão fértil que o único problema é que ela também frequentemente é fértil para as sementes do medo. A mente do ser humano é muito mais fértil para as sementes para as quais ela é preparada. O que é importante saber é qual o tipo de semente a nossa mente é fértil. E então devemos prepará-la para receber as sementes puras do amor. Vamos tomar o exemplo de Hitler. Ele enviou todas aquelas sementes de medo e elas germinaram e conseguiram provocar destruição em massa. Portanto, percebendo o enorme poder da palavra, precisamos compreender que tipo de poder sai das nossas bocas. Um temor ou dúvida plantado em nossas mentes pode gerar um drama infinito de eventos. A palavra é como um encantamento e os seres humanos usam a palavra como feiticeiros, colocando impensadamente encantamentos uns nos outros. Cada ser humano é um mágico e podemos colocar alguém sob encantamento com as nossas palavras ou libertar alguém de um encantamento. Lançamos encantamentos a todo instante com as nossas afirmações e opiniões. Um exemplo. Eu vejo um amigo e lhe dou uma opinião que acabou por passar na minha mente. E digo, olha lá, o que é isso? Essa cor estranha no teu rosto. Tem cuidado, porque eu já vi pessoas com esse tipo de coisa e no fim se revelaram em câncer. Se ele me ouvir e se isso lhe provocar um sentimento, ele está automaticamente a concordar com o meu encantamento emocional. E logo irá começar a desenvolver um câncer de facto, em menos de um ano. Esse é o verdadeiro poder da palavra. Durante a nossa educação ou domesticação, os nossos pais e avós, irmãos, deram as suas opiniões sobre nós, sem ao menos analisar ou sequer pensar. O impacto consequente da energia das palavras, todos nós acreditamos nessas opiniões e crescemos sobre o medo dessas opiniões, tais como não ser bom em alguma tarefa, algum desporto ou até mesmo em escrever. E isso provoca um encantamento que bloqueia todo o nosso potencial. Um outro exemplo. Alguém dá a sua opinião e diz: olha aquela menina ali, ela é mesmo feia. Se a menina escutar isso, automaticamente acredita que é feia e vai crescer com a ideia de que é realmente feia. Não importa o quão bonita ela seja. Enquanto ela mantiver esse compromisso consigo mesma, ela irá sempre acreditar que é feia. Esse é o encantamento que a atinge. Ao captar a nossa atenção, uma palavra pode entrar em nossa mente e alterar todo o conceito, seja para melhor ou para pior. Um outro exemplo. Você mesmo pode acreditar que é um estúpido. Acreditando nisso, até onde vai a sua lembrança? Esse compromisso pode ser capicioso, levando você a fazer coisas para provar que é mesmo estúpido. Você pode dizer a si mesmo: eu adorava ser esperto, mas eu devo ser mesmo estúpido, porque senão não tinha feito aquilo. A mente vai em centenas de direções diferentes e podíamos passar dias tendo a atenção atraída apenas por aquela crença em sua própria estupidez. Até que um dia alguém presta a sua atenção e, usando apenas uma palavra, lhe diz que você não é estúpido. Você logo acredita no que aquela pessoa disse e aí você faz um novo compromisso. Como resultado disso, você não se sente nem age mais como um estúpido. Um encantamento inteiro só pode ser quebrado apenas pelos poderes do mundo, de forma análoga. Se você acreditar que é estúpido e se alguém firmar a sua palavra lhe dizendo: sim, é verdade, tu és a pessoa mais estúpida que eu já conheci,
Então esse acordo será reforçado e vai tornar-se ainda mais forte. Agora vamos examinar o significado da palavra impecabilidade. Impecabilidade quer dizer sem pecado. Impecável vem do latim peccato, que significa pecado. O prefixo in é igual a sem, portanto, impecável é sem pecado. As religiões falam muito sobre pecado e pecadores, mas vamos agora então compreender o que realmente significa pecar. Um pecado é uma coisa que você faz e que vai contra você mesmo. Tudo o que você sente e em que acredita ou diz que vai contra você mesmo, isso sim, isso é um pecado. Você vai contra você mesmo quando se julga ou quando se culpa por alguma coisa. Estar sem pecado significa exatamente o oposto. Ser impecável não é ir contra a sua natureza. Quando você é impecável, você assume responsabilidade pelos seus atos, mas não julga nem culpa a si mesmo. Desse ponto de vista, todo o conceito de pecado muda de alguma coisa moral ou religiosa para algo pertencente ao senso comum. O pecado começa com a rejeição de você mesmo. A autorrejeição é o maior de todos os pecados que você pode cometer. Em termos religiosos, a autorrejeição é um pecado mortal que leva à morte. A impecabilidade, por outro lado, leva à vida. Ser impecável com a sua palavra é não usá-la contra você mesmo. Se eu o vi na rua e te chamar de estúpido, parece que estou a usar a palavra contra você, mas, na realidade, eu estou usando a minha palavra contra mim mesmo, pois você vai me odiar por isso, e o seu ódio não é bom para mim. Portanto, se eu ficar zangado e com a minha palavra mandar todo o veneno emocional para você, eu estarei usando a minha palavra contra mim mesmo. Se amo a mim mesmo, irei expressar esse amor em minha interação com você. E então serei impecável com a palavra, porque aquela reação irá produzir uma reação análoga. Se eu amo você, então você irá me amar. Se eu insultá-lo, você irá me insultar. Se eu demonstrar gratidão por você, você terá gratidão por mim. Se eu for egoísta com você, você será egoísta comigo. Se eu usar a palavra para colocar um encantamento em você, você também irá colocar um encantamento em mim. Ser impecável com a própria palavra é o emprego correto de sua energia. Significa usar sua energia na direção da verdade e do amor por você. Se você fizer um compromisso com você mesmo de ser impecável com a sua palavra, com apenas essa intenção, você irá se manifestar por esse intermédio e limpar todo o veneno emocional que existe no seu interior. Mas firmar esse compromisso é difícil, porque aprendemos a fazer exatamente o oposto. Temos aprendido a mentir como um hábito em comunicação com os outros e, o mais importante, com nós mesmos. Não temos costume de ser impecáveis com a nossa palavra. O poder da palavra é usado de forma completamente errada neste inferno, que nós mesmos criamos. Usamos a palavra para amaldiçoar, culpar, encontrar remorso ou destruir. Claro, podíamos usar no sentido correto, mas não com muita frequência, porque essa não é a nossa natureza. Na maior parte do tempo, usamos a palavra para espalhar nosso veneno emocional, para expressar raiva, ciúme, inveja e ódio. A palavra é magia pura e é o presente mais poderoso que temos como seres humanos. Mas, inconscientemente, nós a usamos contra nós mesmos.
Planejamos vingança, criamos o caos no mundo, usamos a palavra para criar ódio entre raças diferentes, entre pessoas diferentes, entre famílias, entre nações. Fazemos o mau uso da palavra com muita frequência. E esse mau uso é a nossa forma de criar e perpetuar o sonho do inferno. O mau uso da palavra é como empurrarmos uns aos outros para baixo e nos mantermos em um estado de medo e dúvida. Como a palavra é mágica, que os seres humanos possuem, e o mau uso da palavra é magia negra, estamos o tempo todo usando magia negra, sem saber que a nossa palavra produz magia. Um outro exemplo. Havia uma mulher que era inteligente e tinha um ótimo coração. Ela tinha uma filhinha a quem adorava, ela amava-a muito. Mas, uma noite, ela voltou para casa depois de um dia exaustivo no trabalho. Cansada, cheia de tensão emocional e com uma terrível dor de cabeça. Ela só queria paz e sossego, mas sua filhinha estava feliz, cantando, pulando alegremente. A filha estava inconsciente de como a mãe se sentia. Ela encontrava-se em seu próprio mundo e em seu próprio sonho. A menina sentia-se maravilhosa. Saltava e cantava cada vez mais alto, expressando a sua alegria e o seu amor. Cantava tão alto que piorava a dor de cabeça da sua mãe. E num determinado momento, a mãe perdeu o controle. Irritada, olhou para a menina e disse: "Cala a boca! Não vês que tens uma voz horrível? Não podes ficar quieta?" Bom, a verdade é que, naquele momento, a tolerância da mãe para qualquer situação era nula. Mas a filha acreditou no que a mãe disse e, naquele instante, fez um compromisso consigo mesma. Depois disso, não cantou mais, porque acreditava que a própria voz era feia e iria incomodar qualquer um que a ouvisse. Mostrou-se tímida na escola e, quando lhe pediram que cantasse, ela sempre recusava. Até mesmo interagir com os outros se tornou difícil para ela. Tudo mudou nessa menina por causa de um novo compromisso. Ela acreditava dever suprimir as suas emoções para ser aceita e amada. Sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, fazemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças. Quantas vezes fazemos isso com os nossos próprios filhos? Damos a eles esse tipo de opinião. Nossos filhos carregarão nessa magia negra por anos e anos a fio. As pessoas que nos amam fazem magia negra conosco, mas não se dão conta. É por isso que devemos perdoá-las, porque elas simplesmente não sabem o que fizeram. Um outro exemplo. Você acorda de manhã sentindo-se muito feliz. Sente-se tão bem que permanece por 1 ou 2 horas em frente ao espelho, embelezando-se. Entretanto, um dos seus melhores amigos chega e diz: "O que aconteceu contigo? Estás horrível. Olha só essas roupas que estás vestida. Eu acho ridículo." Bom, isso é o suficiente para colocar você a caminho do inferno. Talvez esse seu amigo tenha dito isso propositadamente para magoar você. E finalmente conseguiu. Emitiu uma opinião com todo o poder da palavra dele como apoio. Se você aceita a opinião, ela se torna um compromisso e você coloca todo o seu poder nessa opinião. Essa opinião se torna magia negra. Estes tipos de encantamento são difíceis de quebrar. A única coisa que pode quebrar um encantamento é fazer um novo compromisso baseado na verdade. A verdade é a parte mais importante de ser impecável com a sua palavra. Por um lado do fio da espada estão as mentiras que criam uma magia negra. E do outro está a verdade,
que possui o poder de quebrar o encantamento da magia negra. Apenas a verdade pode nos libertar. Observando as reações diárias dos seres humanos, imagine quantas vezes atiramos encantamentos uns nos outros com a nossa palavra. Com o tempo, essa interação se torna na pior forma de magia negra e chamamos de mexerico ou fofoca. Fofocar é praticar magia negra em seu pior aspecto, porque é puro veneno. Aprendemos como fofocar firmando um compromisso. Quando éramos crianças, escutávamos os adultos ao nosso redor mexericando o tempo todo, dando abertas opiniões sobre as outras pessoas. Eles chegavam até a emitir opiniões sobre pessoas que nem sequer conheciam. O veneno emocional era transferido com as opiniões e assim aprendíamos que essa era a forma normal de nos comunicarmos. Mexericar tornou-se a forma principal de comunicação na sociedade humana. Tornou-se a forma de nos aproximarmos uns dos outros, porque nos faz sentir melhor ao ver que os outros se sentem tão mal quanto nós. Existe uma antiga expressão que diz: a miséria gosta de companhia, e as pessoas que sofrem no inferno não querem ficar sozinhas. O medo e o sofrimento são uma parte importante no drama do planeta. São a maneira do sonho do planeta nos manter abaixados. Por exemplo, você está começando uma nova aula com um professor que, por acaso, você está bastante entusiasmado e vem aguardando há muito tempo. No primeiro dia de aula, você encontra com alguém que já estudou aquela matéria e que lhe diz: sabe aquele professor ali? Ele é um sujeito pernóstico. Ele não faz ideia sobre o que está falando. E cuidado, já ouvi dizer que ele é um tarado. Pum! Você imediatamente se impressiona com aquelas palavras e com o código emocional da pessoa quando ela lhe disse isto. Mas não está consciente das motivações dela para lhe dizer isto. Esta pessoa poderia estar irritada por não ter conseguido passar, ou simplesmente fazendo uma suposição baseada em medo e preconceito. Mas como você aprendeu a ingerir informações como uma criança, alguma parte do seu ser acredita na fofoca. E você vai assistir à aula. E quando o professor começa a falar, você começa a sentir o veneno se formando no seu espírito. E não percebe que está vendo o professor através dos olhos da pessoa que fez a fofoca. Então, você começa a falar para as outras pessoas na classe, da mesma forma. Um pernóstico, um tarado. Você odeia tudo, a aula, e logo decide sair, desiste, culpa o professor. Mas a verdadeira culpada é a fofoca. Toda essa confusão pode ser causada por um único impulso. Um pequeno trecho de desinformação pode facilmente interromper a comunicação entre várias pessoas, e assim afetando cada indivíduo e passa a contagiar todos os outros. Imagine que cada vez que os outros fofocam com você, eles inserem um vírus de computador em sua mente, fazendo com que você pense menos claramente. Depois imagine que num esforço para limpar a própria confusão e conseguir o alívio do veneno, você também fofoca e espalha esse vírus para mais alguém. Agora, imagine esse padrão caminhando numa corrente infinita entre todos os seres humanos da Terra. O resultado é um mundo cheio de pessoas que podem apenas receber informações através dos circuitos entupidos, como um vírus contagioso e venenoso. E o pior são os feiticeiros, ou os hackers do computador,
os que intencionalmente espalham o vírus. Lembra alguma época quando você ou algum seu conhecido estava zangado com outra pessoa e desejava se vingar? Para buscar vingança, você disse alguma coisa para ou sobre a pessoa, com a intenção de espalhar veneno e fazer com que essa pessoa se sentisse mal consigo mesma? Pois, quando crianças, fazemos isso sem pensar. Mas quando crescemos, nos tornamos muito mais calculistas em nossos esforços para rebaixar as outras pessoas. E então mentimos até a nós mesmos, dizendo que essas pessoas receberam o castigo justo pelos seus malfeitios. Quando enxergamos o mundo através de um vírus de computador, é fácil justificar o comportamento mais cruel. O que deixamos de perceber é que o mau uso da nossa palavra está nos enterrando cada vez mais no sonho da confusão humana. Por anos a fio, recebemos fofocas e opiniões dos outros, mas ao mesmo tempo também da forma como usamos a palavra com nós mesmos. Falamos com nós mesmos constantemente e a maior parte do tempo em autocrítica, dizendo coisas como estou gordo, estou feio, ou estou ficando velho, ou estou perdendo os cabelos, sou estúpido, ou nunca entendo nada, jamais serei bom o suficiente, nunca serei perfeito. Está vendo? Como usamos a nossa palavra contra nós mesmos? Precisamos começar a compreender o que a palavra é e o que a palavra faz. Se você compreender o primeiro compromisso, ser impecável com a sua palavra, você começa a perceber todas as mudanças que podem acontecer em sua vida. Primeiro, na forma como você lida consigo mesmo. E depois, na forma como você lida com as outras pessoas. Especialmente aquelas a quem você ama mais. Admita, quantas vezes você mexericou sobre a pessoa amada para conquistar o apoio dos outros e formar o seu próprio ponto de vista? Quantas vezes você capitulou à atenção dos outros e espalhou o veneno sobre quem ama mais a fim de tornar a sua posição correta? Sua opinião não é nada além do seu ponto de vista. Não é necessariamente verdadeira. Sua opinião deriva de suas crenças e do seu próprio ego e do seu próprio sonho. Criamos todo esse veneno e o espalhamos aos outros de forma que possamos ilustrar como sendo certo o nosso ponto de vista. Se adotarmos o primeiro acordo e nos tornarmos impecáveis em relação à nossa palavra, qualquer veneno emocional será limpo da nossa mente e de toda a comunicação em nossos relacionamentos pessoais, incluindo nossos animais de estimação, cão ou gato. A impecabilidade no mundo também irá confirmar a sua imunidade em relação a alguém colocando um encantamento em você. Você apenas receberá a ideia negativa na sua mente se ela for um terreno fértil para essa ideia. Quando você se torna impecável em relação à sua palavra, a sua mente não mais constitui um terreno fértil para as palavras que formam magia negra. Ao invés disso, é um terreno fértil para as palavras que venham do amor. Você pode medir a impecabilidade da sua palavra pelo seu nível de amor próprio. Quanto você ama a si mesmo e como se sente consigo são diretamente proporcionais à qualidade e integridade da sua palavra. Quando você é impecável com as suas palavras, sente-se bem, feliz e em paz. Você pode transcender o sonho do inferno apenas afirmando o compromisso de ser impecável com a sua palavra. Neste instante, eu estou plantando esta semente em sua cabeça. Se ela vai ou não crescer, depende de quão fértil é sua mente para as sementes do amor. Cabe a você firmar esse compromisso com você mesmo. Sou impecável com a minha palavra. Cuide dessa semente
E à medida que ela germinar na sua mente, ela irá gerar muito mais sementes de amor para substituir as sementes contaminadas do ódio e do medo. Este primeiro compromisso irá mudar o tipo de sementes que brotam em sua mente para ser impecável com a sua própria palavra. É o primeiro compromisso que você deve fazer se quiser ser livre, se quiser ser feliz, se quiser transcender o nível de existência aqui no inferno. Use a palavra para espalhar o amor. Use a magia branca, começando com você mesmo. Diga a si próprio o quão maravilhoso você é, como é grande o seu amor. Diga a si mesmo o quanto gosta de você. Usando a palavra para quebrar todos os pequenos compromissos que o fazem sofrer. Sim, é possível. É possível porque eu fiz isso. E eu não sou melhor que você. Nós somos exatamente a mesma coisa. Temos o mesmo tipo de cérebro e o mesmo tipo de corpo. Somos humanos. Se eu fui capaz de quebrar esses compromissos e criar novos compromissos, então você pode fazer a mesma coisa. Se eu posso ser impecável com a minha palavra, por que é que você não pode? Apenas esse compromisso pode mudar toda a sua vida. A impecabilidade da palavra pode levar à liberdade pessoal, ao sucesso e à abundância. Pode facilmente dissolver todo o medo e transformá-lo em alegria e amor. Imagine só o que você pode criar com a impecabilidade da palavra. Com a impecabilidade da palavra, você pode transcender o sonho do medo e viver em uma vida diferente. Você pode viver no céu, no meio de milhares de pessoas que vivem no inferno. Porque você é imune a esse inferno. Você pode atingir o reino do céu apenas com este compromisso. Portanto, nota final do tradutor é: seja impecável com a sua palavra.